Architecture is amazing. It's amazing because it's art. But it's a very funny kind of art. It's an art at the frontier between art and science. As an architect, at 10 o'clock in the morning, you need to be a poet, for sure. But at 11, you must become a humanist, otherwise you lose your direction. And at noon, you absolutely need to be a builder. You need to be able to make a building, because architecture, at the end, is the art of making buildings. Existe um ponto, quando um arquiteto ele atinge um certo patamar, ou quando ele passa a ser conhecido por determinado tipo de projeto. E é nesse ponto que o arquiteto ele adquire um estilo próprio e, por tendência, ele tenta reproduzir esse estilo várias e várias vezes nas suas obras. Star Architect é um termo que é atribuído a grandes arquitetos quando eles começam a expressar seu estilo independente do projeto. Eles passam sempre a colocar nas suas obras o que a gente pode chamar de uma assinatura, que a gente faz com que reconheça de qual arquiteto é. Por exemplo, temos sempre a tendência em elementos curvos nos diversos projetos do Oscar Niemeyer. Ou, por exemplo, na forma como o arquiteto Tadao Ando ele utiliza sempre o concreto nos seus projetos, e a forma que ele utiliza de concreto faz com que a gente saiba que aquele projeto é de determinado arquiteto. Então, o interessante sobre isso é que em alguns casos se torna possível reconhecer qual é o arquiteto, mesmo sem antes você não tenha visto a obra. Entretanto, existe um arquiteto que eu sempre admirei pela sua ousadia nos projetos e pela forma como ele pensa em solucionar os problemas. E o mais interessante é que Renzo Piano ele não possui um estilo. Ele não possui nenhuma solução pré-moldada para os seus projetos. A princípio, cada projeto, parafraseando o filósofo John Locke, é uma folha totalmente em branco. Então, cada projeto é na verdade uma grande variável de uma equação que considera as diversas possibilidades e potencialidades do local. Então, eu queria fazer um vídeo sobre esse arquiteto, até como uma forma de aprender ainda mais sobre a forma como ele projeta. Então, nesse vídeo, além de falar de algumas das obras e da bibliografia, vamos enxergar os projetos sobre o viés arquitetônico de Renzo Piano. Os projetos de Renzo Piano, em algumas bibliografias, eles são caracterizados como arquitetura high-tech, que é um termo em inglês que significa alta tecnologia. São diversos projetos que propõem soluções inovadoras por meio da tecnologia e também da inovação, que utilizam muito dos materiais industrializados. Então, de fato, um dos marcos na carreira dele foi quando, em parceria com outro incrível arquiteto, Richard Rogers, eles venceram um concurso do Centro Georges Pompidou. E a partir disso ele ganhou muito destaque no âmbito da arquitetura mundial. E esse projeto ele é simplesmente genial pela forma como ele propôs a integração do objeto arquitetônico com o entorno. A maioria das propostas do concurso elas ocupavam todo o lote, e a proposta da dupla foi de utilizar simplesmente uma pequena parte e criar um espaço público e uma praça. Outro ponto de genialidade foi de criar uma estrutura que pudesse propor uma variação de espaços, e não criar uma única estrutura rígida, mas uma estrutura que pudesse ser variável e se adaptar aos diversos tipos de programas, de exposições que pudessem ocorrer dentro desse projeto. O que mais difere esse projeto em seu ponto único é a forma como ele destaca os elementos estruturais. Ele pinta de cada cor elementos de hidráulica, elementos elétricos, os tubos, as tubulações, elementos de conexão como elevadores, escadas, e todos esses elementos que antes na lógica convencional era de se esconder as instalações hidráulicas, as elétricas, nesse edifício ele resolve expor e colocar para fora todas essas instalações para que ela, por sua vez, faça parte da estética única do espaço. E é muito interessante entender de onde vêm as inspirações artísticas. Por exemplo, na série Abstract, The Art of Design, que está na Netflix, tem um designer chamado Tinker Hatfield, que ele cria um detalhe do tênis do Jordan, que foi de expor os amortecedores do tênis. Esse detalhe foi justamente inspirado no projeto do Pompidou, que expôs suas instalações que antes eram escondidas. Então, de onde o Renzo ele encontra inspirações para projetar as mais diferentes obras nos seus mais variados estilos? Quando ele é questionado sobre as suas influências, o passado, ele chama de armadilha da nostalgia, que sobre o seu ponto de vista não é sobre o que você fez ou sobre quem você foi, mas sobre quem você vai ser e o que você ainda fará. Ele mantém uma visão focada no futuro e sempre na próxima obra. Possivelmente, uma das maiores inspirações seja seu pai, que foi construtor, que aproximou o filho desse universo de criar coisas, de produzir obras, de universo da construção. Mas ele sempre destaca:
Uma coisa é certa, a arquitetura é o que conecta todas essas coisas. Renzo se formou em 1964 na Escola de Arquitetura do Instituto Politécnico de Milão. Então, em 1970, ele fundou com Piano Rogers, que foi seu sócio no projeto Pompidou, e mais tarde, em 1977, ele fundou o ateliê Piano Rice, juntamente com Peter Rice, que foi uma personalidade profissional que havia trabalhado com Renzo Piano em muitos de seus projetos. Até que em 1993, ele finalmente fundou seu ateliê em Gênova, conhecido como Renzo Piano Building Workshop, que ele criou paralelamente outros escritórios independentes em Paris, em outros cantos. Então agora a gente vai falar de algumas das obras mais importantes na carreira de Renzo Piano e veja como cada projeto tem sua peculiaridade e como ele se adapta à sua realidade. O Aeroporto Internacional de Kansai, ele foi inaugurado em 1994 e atende mais de 100 mil passageiros por dia. E sua construção foi uma forma alternativa de aliviar a superlotação no aeroporto de Osaka. Então ele foi construído em uma ilha artificial na Baía de Osaka e é o primeiro aeroporto oceânico do mundo. Então o terminal ele é extra longo e possui uma das construções maiores do mundo na época, e ele tem mais de 1,7 km com 42 portões de embarque e um grande telhado curvo que formam um perfil aerodinâmico. A estrutura foi projetada especificamente para lidar com os frequentes terremotos no Japão. E apenas 4 meses depois da abertura do aeroporto, ele sobreviveu ao terremoto de Kobe, que teve 6,9 na escala Richter, com danos mínimos. Então prova que a estrutura se adaptou bem à especificidade do local. O Centro Cultural de Yamahite-Bao, ele é um conceito de Renzo Piano que ele enfatiza a influência do local e do ambiente como determinante no projeto e na sua performance. Então esse projeto ele tem formas de concha que misturam métodos de construção tradicionais com perfil cônico. Ele meio que desmaterializa uma beleza, uma estética que representa a textura das árvores ao redor e os vazios exteriores trabalhados na planta e na abertura do edifício. Eles abrem fisicamente o projeto ao entorno e aprofundam o senso de pertencimento dos habitantes. Um sistema de ventilação passiva inteligente elimina a necessidade de ar-condicionado, fazendo com que o fornecimento de ar limpo e natural do edifício seja parte da experiência do design do centro cultural. E mesmo a inter-relação dos volumes construtivos, eles são organizados semelhantes aos planos de uma aldeia tradicional do local. The Shard, também conhecido como London Bridge Tower, é uma torre de uso misto com 72 pavimentos que é localizada junto à estação London Bridge, às margens do rio Tamisa. Então, uma combinação de usos de residencial, escritório e comércio, ele cria esse edifício que está em uso 24 horas por dia. Ele detém uma forma esbelta e piramidal de torre, com grandes pavimentos na parte inferior para escritórios e restaurantes, espaços públicos, e um hotel localizado no meio e apartamentos privativos na parte superior do edifício. Os fragmentos, os 8 fachadas de vidro, elas definem a forma e a qualidade visual da torre, fragmentando a escala do edifício e refletindo a luz de maneiras não previsíveis. Então, a abertura e brecha dessas fraturas entre os volumes, eles proporcionam uma ventilação para os jardins de inverno que ficam dentro do edifício. Então, esse vidro extra branco utilizado confere uma certa leveza ao edifício e uma sensibilidade que reflete ao céu e muda de acordo com o estado de ânimo da cidade. Então, o The Shard ele permanece em mudança constante. Portanto, o que podemos aprender com Renzo Piano é não se limitar ao comum. A arquitetura é um elemento que interliga a vida e que devemos sempre cultivar a curiosidade humana. Se não havia espaço no Japão para a construção de aeroporto, por que não propor uma ilha que possa integrá-lo? Por que não procurar novas estruturas, novos materiais e novas formas de construir? Sobre essa visão, devemos sempre estar se reinventando, buscando novas soluções e não presos nessas amarras de construção e da forma atual. Devemos sempre buscar o novo. E ainda existe uma última frase dele que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi a frase que me inspirou a fazer esse vídeo. É que a criatividade ela só faz sentido quando compartilhada. Olá pessoal, meu nome é Pedro Deodato, eu sou estudante de arquitetura e urbanismo e esse é o canal Viés Arquitetônico, no qual eu compartilho vídeos sobre conteúdos que eu gosto e que eu quero aprender mais. E esse é um vídeo sobre um arquiteto que eu pessoalmente gostava muito, então eu vou pelo menos uma vez por mês tentar disponibilizar um vídeo assim sobre história da arquitetura ou sobre algum arquiteto específico que dê pra gente pesquisar e aprender mais sobre cada um deles. Então se você puder compartilhar esse vídeo com o pessoal dos seus amigos arquitetos, que me ajuda também assim no caso de levar mais conhecimento para outras pessoas. Então tem outros vídeos aí, você viu como o concurso é importante, talvez, por exemplo, na história do Renzo Piano, como foi importante para a carreira dele. Então, se você quer saber algum concurso que pode participar, tem outro vídeo meu aqui falando sobre 5 concursos para participar durante a quarentena.
Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever e comentar aí como vocês esperam temas para os próximos vídeos que a gente poderia discutir. Vídeos que poderiam gerar uma discussão assim sobre arquitetura. E é isso aí. Esse é o canal Viés Arquitetônico. E até o próximo vídeo.